Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Amém? Todo mundo já achou? Glória a Deus. Primeira carta de Timóteo, capítulo de número 3. Aqui. Glória a Deus. Primeira carta de Timóteo, capítulo 3, diz assim a palavra do Senhor. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos e sordos da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam esses primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando em ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor possa nos conceder a iluminação para que venhamos a compreender a Tua palavra, Senhor, e a entender qual o Teu propósito para esta igreja. Ó Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer com que venhamos, Senhor, a crescer no conhecimento da Tua verdade e que por ela sejamos transformados. Pois, Senhor, e que adianta ouvirmos a Tua palavra e não praticá-la? Senhor, trabalhe em nosso coração e em nossa vida e nos dê a Tua direção. Quanto a mim, eu te peço a sabedoria do alto, e tudo aquilo, ó Deus, que desejares falar esta noite, fale para a Tua igreja e o Teu povo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, santos? Amém. Glória a Deus. Nós estamos indo adiante com a primeira carta de Timóteo, tá bom? Já faz 2 domingos, terceiro com esse, que nós estamos aprendendo mais um pouco do que Paulo tem a dizer a respeito da igreja local. E aí nós vimos do capítulo 1
a missão de Timóteo, a exortação que Paulo ordenou ele a fazer. Depois, no capítulo 2, nós temos a instrução referente ao culto em si, questão das orações, como devemos proceder. E agora, no capítulo 3, nós encontramos instrução a respeito da supervisão pastoral, ou de como é que Timóteo vai averiguar o estado das igrejas que ele foi deixado para supervisionar, até que Paulo possa vir, se ele puder vir, porque essa é a ideia do apóstolo. Então ele escreve isso dizendo assim: olha, qual deve ser a qualidade ou as qualidades de um homem de Deus para estar sendo um pastor e aqueles que trabalham e servem na igreja. Então ele dá uma relação disso para que nós possamos entender a responsabilidade que tem um homem de Deus. Um homem de Deus. Quando Paulo escreveu sobre isso, tá? Essa palavra bispo, que se encontra no verso 2, ela tinha o mesmo valor da palavra presbítero ou ancião e também pastor. São termos intercambiáveis, significa que eles são a mesma coisa, diferenciando só alguns e que eram destinados a supervisionar outros. Mas no tempo do apóstolo Paulo, tá bom? Ele, quando chama lá em Atos capítulo 20 aos presbíteros para dar uma palavra final para eles, logo a seguir ele diz: a vocês a qual Deus constituiu bispos da igreja. Então ele chamou presbítero de bispo também. João, quando fala de presbítero, fala de ancião. Então a mesma coisa, tá? E o próprio Cristo também, quando ele diz que Paulo lá em Efésios diz que Deus, o Senhor Jesus subiu e ele deu dons aos homens, ele chamou alguns para pastores e mestres. Então essa mesma palavra significa isso. Então, o que nós estamos vendo aqui é Paulo dizendo a Timóteo, você tem que atentar para que seja estabelecido um pastor que seja segundo esse padrão. Aí esse pastor pode realmente estar pastoreando a igreja do Senhor Jesus Cristo. E aí a gente vai pensar em cada termo que foi dito aqui, tá bom? Para que você também possa analisar a vida do seu pastor. Eita, se ele se enquadra nisso, isso, né? Se ele se enquadra nisso aí, se ele se encaixa nisso ou não, tá bom? E também demais pastores que vocês conhecem, e até alguns que vocês possam estar visitando em algum lugar aí, para ver se é desse jeito que a coisa está caminhando, tá bom? Se é desse jeito. Essa é a palavra do Senhor. E lembre-se que no final, no verso de número 15, ele diz: para que se eu tardar, você fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Então isso que ele acaba de dizer, essas questões sobre ser pastor e ser diácono, é para como se deve proceder na casa de Deus. Quem deve ser o pastor da igreja de Deus? Quem deve ser diácono ou diaconisa? A gente vai pensar nisso também daqui a pouco, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Aí a gente vai virar por isso aqui. É a palavra do Senhor, é a doutrina dos apóstolos, no qual a igreja está fundamentada. Tá bom? Então vamos lá. Bem, quando ele diz fiel é a palavra, se alguém aspira a um episcopado, excelente ora almeja, ele está dizendo que é possível que alguém deseje no seu coração ser pastor, ser despertado a isso. É óbvio também que ele entende que isso não é algo que pode nascer no coração do ser humano assim, só porque ele quer ser pastor. Um verdadeiro chamado pastoral parte primeiramente de Deus. Deus é quem chama. Depois que Deus chama, e que a gente até não acha que é chamado, tá bom? Aí vem a questão do Espírito Santo trabalhar no nosso coração para que a gente aspire, deseje ser pastor. E em terceiro lugar, Deus também usa a igreja para abalizar isso. Uma pessoa que tem um chamado pastoral, ele vai servir na sua igreja,
E a igreja vai reconhecer isso automaticamente. Não vou dizer automaticamente, naturalmente. A igreja percebe naquela pessoa que há um dom da parte de Deus para que ele exerça o ministério. Pois todo aquele que entra no ministério pastoral sem ser chamado por Deus, não permanece. Por quê, irmãos? Tem que ser pela graça de Deus. Tem que pastorear, tem que ser pela graça de Deus. Não é fácil. Lidar com a igreja, lidar com o povo, lidar com várias cabeças, com vários problemas, com várias adversidades. O desejo maior é correr, é não estar, esse é o desejo nosso, mas pela graça de Deus, a gente suporta e a gente segue firme, porque Deus é quem nos capacita para o ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, quando a gente observa, se alguém, ele se diz ou se propõe para a obra do ministério, então algumas coisas devem ser identificadas nessa pessoa. E aí então vem a relação do que Paulo diz, que a igreja observe, que Timóteo observe, que o povo de Deus observe. E a primeira delas diz que é necessário que o bispo seja irrepreensível. Aí, quando ele usa esse termo, ele não está dizendo que esse bispo, ele não peca, porque isso é impossível. Todos nós pecamos, erramos. Pastor também peca. Ele não vive em pecado, mas ele erra, tá bom? Ele também pode pensar errado, julgar errado. Isso é pecado. Mas quando Paulo diz a Timóteo que o bispo tem que ser irrepreensível, é que se encontre na vida dessa pessoa uma retidão, uma integridade, uma honestidade tal que ele não possa ser apontado pelos demais, nem pelos de dentro, nem pelos de fora. Então, por exemplo, se alguém é pastor e lá fora compra e não paga, essa pessoa é repreensível, não serve o ministério. Se ele diz ou afirma que vai e não vai, ele é repreensível, porque não está cumprindo com a sua palavra. Entende como é? Então assim, ele tanto tem que ser um bom exemplo para os de dentro, como também para os de fora. Os outros devem olhar para este homem de Deus e olhar realmente como alguém que tem palavra, que cumpre, que diz, que faz as coisas direito, que não engana, que não rouba, que não passa a mão nas coisas, que não é apegado à riqueza, nem isso, aquilo, outro, nem é ostensivo, como querendo ser maior do que ninguém, tá? Mas é uma pessoa que realmente tem integridade, tem honestidade, faz as coisas corretamente. E é isso que o pastor tem que ter. Ele tem que ter essa irrepreensibilidade. Pode ser que alguém chegue e acuse o pastor ligue para mim. Uma coisa é ligar para você, outra coisa é o pastor está pecando. E é isso que o texto está dizendo. Tá? O pastor me visita. Uma coisa é o pastor visitar, outra coisa é o pastor viver em pecado. Eu vou orar por vocês. E isso é uma coisa que a minha consciência está tranquila diante de Deus. Porque toda vez, toda quinta vocês são cobertos de oração. E nas minhas mãos de oração, mesmo que eu posso, também oro pela igreja. E pela vida de alguns em especial. Louvado seja o nome do Senhor. Porque não dá, tá bom? Para eu visitar todo mundo. E às vezes ligar não é tão simples assim. Porque você liga, mas fica com aquele senso de dívida de fazer uma visita. E às vezes você vai visitar o irmão que não está no horário que pode comigo. E às vezes eu que o horário não pode para mim. Porque as demandas são muito grandes. E em coisas que eu estou atarefado para fazer. Tanto que nós percebemos assim uma cobrança muito grande sobre o pastor em relação a isso. Nós discutimos também no seminário, na teologia pastoral, a respeito disso. Irmãos, os diáconos foram levantados para servir as mesas.
enquanto nós deveríamos dedicar mais à oração e ao ministério da palavra. É isso que a Bíblia diz. Tá? Isso que a Bíblia diz. Então, quem deveria visitar mais os irmãos eram os diáconos. Eles é que têm que servir as mesas. Eles é que têm que socorrer. Eles é que têm que levar a cesta básica, ou o remédio, e etc e tal. O pastor faz a visita pastoral. O pastor está encarregado de orar pelo rebanho e de nutrir o rebanho. A responsabilidade da doutrina na igreja é do pastor. Eu que tenho que pensar na doutrina para os adultos, para os casais, para os jovens, para as crianças, para os adolescentes, para que todo mundo caminhe na verdade, para que todo mundo seja edificado na palavra. E esse é o maior esforço de um pastor, porque o Senhor diz na sua palavra que quem se esforça no ensino, tá bom? Ele deve ser reconhecido pelos demais irmãos. E uma coisa eu posso ter assim na minha mente, bem esclarecido, e vocês também, que desde que eu estou nesta igreja, não falta oportunidade de vocês aprenderem a doutrina da palavra de Deus. Não falta. Porque tem estudo bíblico, tem escola dominical, tem reunião de jovens, tem a grupo de jovens, tem estudo para os casais, tudo tem, que é para suprir vocês da verdade do Senhor. Agora, se vocês não vêm, aí é com vocês, tá? É com vocês. E isso eu estou ciente diante de Deus. E digo mais, tá? A responsabilidade de ensinar as crianças é dos pais. Se você não traz sua criança para aprender, a culpa é sua. E se quando ele estiver na adolescência e quando o jovem estiver dando trabalho e não quer mais seguir o Senhor, a responsabilidade é sua, porque você não trouxe os seus filhos para aprender a palavra de Deus. Essa é a verdade de Deus que está nas Escrituras. Entenderam aí? Mas vou voltar para o negócio do pastor aqui, porque o negócio é para mim hoje, daí para que vocês possam aprender também. Depois da irrepreensibilidade, o próximo item é ser esposo de uma só mulher. Os teólogos comentam isso, tá bom? Que deve ser aquele que é casado uma única vez. Isso é lógico, excetuando a questão da viuvez. Porque se alguém é viúvo, a Bíblia permite que ele case novamente. Mas no caso de um pastor, que ele é o representante da igreja, e a igreja, como diz Paulo, ela é coluna e baluarte da verdade, ela não pode ter à frente dela um pastor que já teve vários casamentos, ou que saiu de um casamento de forma antibíblica e agora está com outra pessoa como esposa, está pastoreando a igreja do Senhor. Então Paulo está dizendo que essa pessoa tem que ser casada com uma mulher só, uma só vez, tá? E ele estava pensando nisso, tanto na questão de algumas culturas terem a liberdade de não ter mais de uma mulher, como também a questão de um homem ter sido casado, aí se divorciou, aí foi traído ou traiu alguém, depois casou com outro, e depois a outra também não deu certo, agora casou de novo e agora é pastor. Aí muitos vão apontar, embora que ele seja até temente a Deus agora, tá? Mas vão ver isso e vão identificar estas coisas, e isso é um empecilho para os que estão de fora em relação a ter um homem de Deus à frente da igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso é fato, tá? Isso é fato. É tanto que pastores, quando caem, quando adulteram, tá bom? É o maior baque que a igreja leva. Racha a igreja, divide o povo e faz com que os de fora apontem cada vez mais para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Está vendo aí o povo que só quer ser santo? Olha a qualidade do pastor, olha o que ele fez, e etc e tal. Mas aí então, para que não aconteça tais tipos de coisas, e é bom que não aconteça, né,
É necessário que este homem seja casado com uma única mulher, a primeira mulher que ele casou e acabou-se. E fique firme nisso aí, até o fim. Tá? Depois ele diz também que esse homem tem que ser temperante. Essa questão de ser temperante é alguém que deve ter domínio próprio, que não é explosivo, que simplesmente não agride todo mundo com palavras ou com objetos ou até ignorante, assim, grosso, né? Essa palavra, ignorante é grosso, não pode falar com as pessoas e etc e tal. Não, ele tem que ser tranquilo, centrado, tem que ser alguém que ouve e sabe ponderar as coisas, e não coloque os pés pelas mãos, não seja precipitado, nem tão pouco assim, sai agredindo as pessoas de todo jeito, porque às vezes não dá vontade de dizer umas coisas, dá vontade de dizer, mas aí por causa do chamado, você suporta, Jesus nos ajude. E aí esse homem tem que ser assim, tem que ser alguém que seja temperante, que seja paciente, que sabe lidar com as adversidades da vida cristã e do ministério também, porque é pesaroso muitas vezes, tá bom? É um nível de tensão muito alto, resolver um monte de conflito e etc e tal. Então esse homem também tem que ser temperante. Sóbrio é alguém que tem sobriedade, sensatez, que está ligado, que ele vai dizer lá na frente, não dado ao vinho, justamente porque pode atrapalhar quem toma uma ou alguma coisa, fica com a mente meio embaralhada e acaba fazendo o que não convém, ou julgando incorretamente. Então tem que ser alguém que seja sóbrio, que pense, que analise, que veja, que tenha sabedoria, inteligência, conhecimento, para poder discernir todas as coisas. É alguém que precisa ser sóbrio, também modesto. E essa modesta é aquela questão de não ser aquela pessoa, caneta de ouro, sabe? Relógio da última, roupa, camisa da Ultra, e etc. Mas é uma pessoa simples, em tudo, está entendendo como é? E sabe entrar na casa do irmão que tem condições, melhor condições, como também o que não tem. Tomar chantilly e também tomar um café à hora e outras coisas mais. Tem que ser modesto, simples, entendeu? Tem que ser simples assim, modesto, entende todas as coisas, compreende isso, sabe rir, sabe rir, tá bom? Tem que ser hospitaleiro, alguém que recebe bem as pessoas, que dá a devida atenção, que acolhe, tá bom? Que chama para conversar, estamos aqui, vamos lá, e etc. Tem que ser alguém que seja assim, para poder rebanhar, pastorear. Não dá para chegar e, ei, tu fica lá, nem aparece na minha casa não, pode ir na minha casa, tá bom? Não tem galinha lá não, mas pode ir, a gente conversa e coisa e tal, né? E outras coisas mais, tá bom? Tem que ser alguém assim, que sabe receber bem as pessoas. E mesmo na igreja também, irmãos, não é só em casa não. Porque eu já encontrei relatos de pessoas que dizem assim, rapaz, é difícil a gente ver o pastor cumprimentar alguém. Tem igreja que o pastor entra por trás, né? Ele entra por trás, aí não fala com ninguém direito, faz aqui a sua parte, prega a palavra para o seu irmão, aí sai por trás dele. Nem cumprimenta os irmãos e etc, nem chega perto dos irmãos, ou coisa parecida. Não, a pessoa tem que ser alguém como vocês. É assim que o pastor tem que ser. Cumprimentar os irmãos, estar perto dos irmãos, falar com os irmãos. Eu sei que eu não tenho ciência da vida de todos, porque eu passo um dia com vocês, tá bom? Mas eu sei de algumas coisas de vocês. Eu sei o nome de vocês. Muitos aqui eu sei o que faz, o que trabalha, os filhos que tem, entendeu? As lutas que passam e outras coisas mais. Às vezes eu não sei de vocês mesmo, mas eu sei que outra pessoa próxima a vocês. Pergunto como é que vocês estão, fulano e tal, como é que tem notícia, isso, aquilo, outro. Aí às vezes eu sei que alguns estão doentes, aí eu oro porque está doente, coisa e tal. Tudo isso. Outro dia eu falei para um seminarista lá, no outro seminário que eu estou estudando, que eu conhecia vocês assim, o nome de vocês. Eu digo o nome de vocês tudinho. Eu sei o nome de vocês tudinho. Eu digo o nome de vocês tudinho.
Se alguém me perguntar, eu digo tudo o nome de vocês. Porque eu sei quem é vocês. Tá? Eu sei quem é vocês. Coisa que muita gente não sabe. Isso faz parte da hospitalidade do pastor, do acolhimento do pastor, da vida que o pastor realmente deve viver como pastor. Tem umas pessoas novas ali que eu estou aprendendo aí os nomes, né? E que eu vou visitar com eles, também eu já tentei marcar com ele, mas não foi certo, né? Então eu chego lá um dia, no nome de Jesus, tá bom? Tem também, eu sei que está aqui o meu irmão José Nildo, com a esposa dele está lá atrás dali. É você mesmo, né? Está mais gestante, né? Eu sei? Olha, tá vendo? Eu sei. Eu sei, irmão. Mas vamos lá. Também deve ser apto para ensinar. Esse é uma dos diferenciais em relação ao pastor e ao diácono. Todo pastor deve ser apto para ensinar. Porque ele é responsável por doutrinar a igreja, por colocar a verdade no coração e na mente de vocês. Então ele tem que ter essa aptidão para estar ensinando a palavra do Senhor. Ele tem que estar ciente disso. Já imaginou se fosse um pastor que não ensinasse vocês? Você ia ficar do mesmo jeito, só ia conhecer que Deus abriu o mar vermelho para o povo dele passar e etc e tal? Só isso? Não é só isso. Existe um monte de doutrina, de verdade cristã que a gente precisa aprender, amadurecer, ficar firme, convicto. E isso faz com que a gente cresça na comunhão com Deus, no temor a Deus, no serviço do Senhor. E eu preciso conhecer e transmitir isso para vocês, ensinar a vocês a doutrina cristã, toda ela, irmãos. É tanto que nós planejamos aqui, nós começamos com a doutrina de Deus, entramos na questão da doutrina cristã, do pecado, da salvação, de Cristo, da ressurreição. Recentemente eu estou dando a escatologia, o final de tudo, e etc e tal, para que vocês conheçam todo o desígnio da palavra de Deus, para que vocês sejam firmes na verdade do Senhor e não se desviem dela. Pelo menos eu estou fazendo a minha parte. Falta vocês fazerem a de vocês, terem interesse de aprender, porque Jesus Cristo quer que a gente cresça, tá bom? Que a gente cresça. Mas um pastor tem que ser apto para ensinar. Ele também deve ser não dado ao vinho, ou não tomar uma, como alguns falam por aí, tá bom? Uma dose. É sério isso, irmão. Tá bom? Eu não vou dizer que a Bíblia proíbe totalmente tomar uma dosinha. Eu não vou dizer. Na minha concepção, eu não aprovo o cristão botar uma dose sequer de álcool na boca. Tá bom? Porque isso vai conduzi-lo a tropeçar e cair. Principalmente nos tempos que a gente está hoje. Tá bom? Mas a Bíblia diz que para o pastor ele não deve se dar ao vinho. Não deve experimentar isso. Porque isso vai multiplicar seus pensamentos. E a gente, irmãos, é tendencioso a pecar. Ainda na sexta-feira nós estávamos debatendo sobre isso, sobre o pecado em si, dentro de nós nascemos do pecado. E a nossa natureza ela é tendenciosa a pecar. Ela é tendenciosa a se distanciar de Deus. Se alguém toma uma dosinha, acaba indo mais ainda. É sempre assim. Tá bom? Também não aconselho nenhum irmão, mesmo que seja pastor, também provar isso não. Tá bom? E eu sei que existem igrejas que permitem isso. Eu sei também que existem igrejas que o cálice que é servido é vinho mesmo. Eu sei que existe, tá bom? Eu sei que lá do outro lado do mundo, alguns irmãozinhos tomam a cerveja e tem isso lá, tá bom? Na Alemanha, outros crentes da Alemanha, outros tomam cerveja, etc e tal. Toma, porque eles têm que pecado é embriaguez. Mas se tomar e ficar liso, pode. Nós já sabemos, pela nossa própria lei de trânsito, que o mínimo que uma pessoa toma já perdeu o senso da sobriedade. Isso é fato. Por isso que é proibido tomar um e dirigir. Tá? A gente sabe disso aí. Então, corte isso. E se alguém vier instruir você a pensar nisso, corte também, porque isso não faz bem.
E se alguém disser assim, não, mas pode destruir Timóteo porque ele estava doente, é porque o remédio era aquele mesmo. Mas hoje tem amoxicilina e outros, tetraciclina e outros, tá bom? Então procura o remédio certo e vai dar certo. Mas não fique forçando logo não, porque é caro. Tá bom? Exatamente. Tem muita gente pensando dessa maneira, tá? Ele não deve ser violento, alguém agressivo, tá bom? Que parte dos outros para bater, etc e tal. Não deve ser. Ele deve ser cordato, isso eu já falei. Inimigos e contendas. Pronto. Inimigos e contendas é alguém que não procura ficar provocando contenda, nem tampouco incentivando isso na vida de quem quer que seja, nenhum ovelho, tá? Dizendo assim, não, mas fulano é sua graça, isso é meu, vai ter aí, começa a iniciar uma briga por isso aí, tá bom? Então, ele é pela paz, ele é pela reconciliação, ele é para fazer com que haja paz e unidade na igreja do Senhor Jesus Cristo. E isso é uma das tarefas mais difíceis de fazer, porque tem muito irmão que é duro de coração, tá? Tem muito irmão que não consegue perdoar. E quando se perdoa, é um perdão mascarado. Porque é um perdão que não quer dar perto mais, nem quer conversar. Que perdão é esse? Que perdão é esse? Aqueles perdão aí lá em casa. Exato. Isso é perdão. Perdão que perdão nos une novamente, somos irmãos, conversamos, tá bom? Vamos progredir junto, a gente entende, a gente pode ter certas discussões a respeito de doutrina B, etc e tal, mas nós temos que entender que somos filhos do mesmo Deus. Foi Jesus Cristo que salvou a todos nós, e Ele deseja que nós cresçamos no amor, na graça e no conhecimento do Senhor. E a gente tem que procurar isso. Mas tem alguns irmãos que eles resistem em viver o amor de Deus nos seus corações. E ficam alimentando ira ou animosidade perante outro irmão. Isso, irmãos, não deve acontecer. E a função de um pastor é tentar fazer com que isso desapareça, que haja unidade do povo de Deus. Ele tem que procurar unir a igreja. É tanto que quando há uma adversidade, algo dessa natureza, que pode provocar um racha maior, tá bom? O pastor intervém para tentar não deixar acontecer isso, porque o Senhor quer que a gente seja um só no Senhor. Um só, ele diz. É o desejo dele, a oração dele em João capítulo 17. E a gente tem que procurar isso aí. Depois ele diz não avarento. Aí no avarento você já sabe, é aquele que não é amarrado, que dá chance, né? Alguém que oferta, colabora, não é apegado ao dinheiro. Não pode ser assim. Diz também que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Obviamente, quando ele fala de criar os filhos sob disciplina, ele está falando dos filhos menores de idade que estão sob a nossa tutela. Porque os filhos maiores já tomam os rumos na vida e eles vão responder perante Deus. Mas os que estão conosco, na nossa casa, eles têm que ser mantidos sob disciplina e serem governados bem por nós, pelos pastores. Tá? Pelo candidato a pastor. Aí alguém olha para a sua casa e vê que ele também tem condição de governar a casa de Deus. Mas se ele não governa bem a sua própria casa, como é que ele vai governar a casa de Deus? Se ele não tem os filhos sob sujeição, e se ele também não tem uma esposa que é submissa conforme a palavra de Deus diz, então fica difícil isso. Muito difícil. Aí é incompatível nós pensarmos em pastores que a esposa é crente, mas não veio para a igreja. Ou a esposa é crente de outra igreja. É mais complicado ainda isso. Muito complicado isso. Eles têm que estar juntos, têm que estar ali, no mesmo local, recebendo a bênção de Deus. Isso não quer dizer que ela tem que ser alguém dado ao ministério. Isso depende se Deus chamar ela para isso. Tá? Isso depende se Deus chamar ela para isso. Mas pelo menos ela deve estar em submissão, ajudando o seu esposo, sendo auxiliadora idônea, compartilhando a mesma fé no mesmo local onde o pastor é pastor. Mas não está o pastor aqui e a esposa lá em outra igreja. E os filhos lá em outro lugar, não sei aonde, etc. Isso é incompatível, irmãos.
Isso é um péssimo testemunho para o pastor. Tá? É um péssimo testemunho para o pastor. Depois ele diz também que ele não seja neófito. Neófito é novo na fé. Não pode ser alguém novo na fé, porque ele pode cair na mesma condenação do diabo. O que foi que o diabo fez? O diabo se exaltou. E ele está dizendo que às vezes não, todo neófito sucede de ensoberbecer. Parece alguém que a gente chama também para exercer o ministério. A pessoa em si achou aquilo de grande alegria, reconhecimento. Aí quando chega para exercer o ministério, pensa que é o dono. Entendeu? Pensa que é um manda-chuva. Não, vocês têm que obedecer. Eu sou o líder agora. Aí começa a se exaltar acima dos demais. Na concepção cristã, o líder deve ser o que serve e não o que está por cima mandando em tudo. Essa questão de autoridade vem da parte de Deus sobre o servo do Senhor, e há um reconhecimento dos demais liderados para com essa pessoa. Mas não é a força do ofício nem do cargo que faz essa pessoa ser mais do que ninguém. E isso acontece com os que são novos no entendimento e na fé em relação a isso. Acham porque foram nomeados para alguma coisa, já se sentem o dono da razão. Vou mudar tudo aqui. Vai ser diferente agora, porque eu acho que parece o prefeito, o governador do estado, essas coisas, que muda tudo que o outro fez. Não, irmãos. Na igreja do Senhor o negócio é diferente. Na igreja do Senhor nós temos que agir de forma coerente, sóbria, estudando todas as coisas, pedindo a direção de Deus. Porque a igreja é de Deus. Não é nossa. É do Senhor. Nós somos a igreja, mas a igreja é dele. O cabeça é Jesus Cristo. Os demais são servos desse Cristo, chamados para isso, apenas para isso, para servir. E é isso que nós devemos pensar. Então não pode ser alguém novo na fé, porque certamente ele vai pensar que é algo mais. Isso até acontece também com alguns seminaristas que estão no seminário, são candidatos ao pastor, que já pensam que quando saem de lá vão ser pastor e querem ser pastor logo numa igreja grande. Quer ser logo numa igreja grande. Não quer ir abrir o trabalho, não. Não quer ir para uma casinha, um bairro como o Horizonte, não. Pegar um pesado, não. Quer logo ter a igreja estabelecida já e pronto para estar servindo. Eu sou pastor e vai ser pastor assim. Não é desse jeito que Deus realmente quer que nós venhamos a pensar. Tá bom? Mas pode ser que ele seja enviado para uma igreja grande também. Isso depende do Senhor. Verso número 7. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho de fora, a fim de não cair no opróbrio, no laço do diabo. Uma coisa é não ser neófito, para não se ensoberbecer, isso foi o pecado do diabo. E outra coisa é que ele deve ter bom testemunho também dos de fora. Não só dos de dentro, mas também dos de fora. Porque a gente vai saber quem realmente é a pessoa quando a gente ouve ímpios falarem bem dessa pessoa. A gente sabe que realmente esse pastor, esse candidato ao pastorado é alguém realmente que teme a Deus, tá? É alguém que vive a palavra do Senhor, e ele não vai cair no laço do diabo. Aí já é a armadilha do inimigo contra essa pessoa. Então esses são os requisitos para quem almeja o pastorado. Deve ser assim. Eu vou deixar para falar do diabo no outro podcast, tá bom? Mas deixa eu concluir logo um pedaço aqui. Olha só. Se é assim que a Bíblia descreve que devemos avaliar o candidato ao pastorado, o que dizer de muitos locais onde isso não é obedecido? Onde essas coisas não são obedecidas. Se coloca qualquer um para estar à frente,
só porque talvez ele é uma pessoa que ora ou uma pessoa que recebeu alguma revelação. Vocês perceberam que aqui não tem isso? Que o que determina o candidato ao pastorado não é porque ele ora ou ele recebeu iluminação, revelação de alguma coisa. Vocês perceberam que o desígnio do Senhor para que tenha homem de Deus dirigindo a igreja é alguém que tenha caráter, um excelente caráter, que tenha vida no altar, que tenha uma família realmente que teme a Deus. Diferente de muitos outros que se encontram por aí, e que muita gente segue só por causa da espiritualidade. A espiritualidade, do jeito que eles pensam, não garante que essa pessoa realmente é um escolhido de Deus para estar à frente do ministério. Se nós devemos ir pela verdade, e o candidato ao ministério deve ter esses requisitos, nós deveríamos aplicar isso na escolha dos futuros pastores da igreja. É por isso, irmãos, que a igreja também anda como anda. É por isso que nós vemos escândalos e mais escândalos. É por isso que nós encontramos muito charlatão, muito corrupto no púlpito, muito avarento, muito que escandaliza, que não dá valor à doutrina, que faz da casa de Deus ou da igreja de Deus comércio, tá? E enganam muita gente, porque não é aplicado esses requisitos da palavra do Senhor para os homens que devem estar à frente da igreja do Senhor Jesus Cristo. Se a igreja se desse a observar esta palavra, ela teria muito menos problemas na área pastoral, porque só estariam à frente homens de Deus qualificados para o ministério. E eu peço que vocês orem para mim, continuem orando pela minha vida e orem também pela vida dos demais pastores. Eles se enquadrem nesses requisitos, nessas características que um homem de Deus deve ter, para que a igreja seja bem representada pelos seus líderes. Ore para que Deus faça uma obra também no coração daqueles que Deus tem chamado para o pastorado, para que eles se enquadrem nesses requisitos, porque é necessário. Fiel a esta palavra, é necessário que aquele que almeja o episcopado, o pastorado, ele seja irrepreensível, esposo da sua mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, cordato, inimigo de contendas, não avarento, governe bem a sua própria casa, não seja novo na fé, e também que ele tenha bom testemunho dos que estão do lado de fora. É necessário isso. Tá bom? Isso é necessário. Numa próxima oportunidade, nós vamos tratar sobre os diáconos, tá bom? Que eles que servem também. Vamos orar, vamos ficar de pé, glória a Deus. Eu peço também aos irmãos que orem pelo nosso futuro, tá? O nosso futuro. Eu tenho orado a Deus também por isso, porque é necessário, já que temos uma grande gama de pessoas neste lugar, e também nós estamos abrindo, vamos dizer assim, um novo trabalho lá no Novo Horizonte, que Deus levante mais alguém, ou traga alguém, mas alguém de Deus, que tenha a mesma visão, que partilhe das mesmas coisas, para que essa igreja ela cresça mais e possa ir mais adiante. Que Deus possa despertar alguém
com vocação pastoral neste lugar. Porque a igreja está precisando, a obra está crescendo, é muita gente para dar conta, e com esse novo trabalho também vai ser necessário também outra pessoa para estar exercendo o pastoral em nome de Jesus. Então orem por isso, amém? Por favor, orem por isso. Querido Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela instrução de hoje, por tudo, Deus, que nos fizeste aprender a respeito do ministério pastoral contigo nesta passagem que lemos. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor possa contemplar os seus pastores na face desta terra. Conceda graça para que eles possam exercer o ministério, Senhor, dando bom testemunho do chamado pelo qual o Senhor nos comissionou. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, também abençoe sua igreja, para que ela tenha discernimento e possa contemplar, Deus, realmente quem são os pastores do Senhor. Deus, abençoa o teu povo, para que eles também tenham em estima aqueles que presidem, Senhor, aqueles que foram chamados para este ministério, para que possam, Senhor, tratá-los com honra, para que não sirvam, Senhor, de pedras de tropeço, nem tampouco, Senhor, venham, Senhor, a entristecer o coração dos teus servos, para que eles não possam, Senhor, pastorear como que gemendo, mas com alegria, com gozo, e ver, Senhor, todas as ovelhas crescendo no Senhor, partilhando de uma fé genuína, vivendo o amor de Deus que o Espírito derrama em seus corações, e crescendo cada vez mais na adoração a Ti, amando o Senhor sobre todas as coisas, aprendendo a sã doutrina e firmando-se nela cada vez mais, porque esse, Senhor, é o galardão que todo pastor deseja receber: ver as ovelhas crescendo na comunhão contigo e no conhecimento da Tua palavra.